Bem-vindo ao GDcast, esse é o podcast da GD Comunicação Integrada. Meu nome é Igor. Alexandre. João. Pete. E no episódio de hoje a gente vai tentar fazer um episódio. É isso aí. Mas o blog era o que tinha de rede social pra época, né? Você podia interagir no comentário, O que bombava mandava era e-mail, essas paradas assim. blog e fórum de discussão, né? Era o que mais tinha de interação, né? Era a única coisa que dava pra fazer. E a época de blog, assim, que virou bem foi aquela época que surgiu o Não Salvo, o Jovem Nerd, né? O Jovem Nerd vem de antes. O Jovem Nerd é tipo... Também tinha notícias. Então, sim. Era o Jovem Nerd, o Omelete, eles tinham essa... O Não Salvo, ele veio tipo um compiladão dos primeiros virais, por falar. Sim. Os primeiros virais. Na verdade, ele viralizava muita gente, né? Se você for olhar. Ele Porque virou viral que tinha pra época ou era a gente vê o que chegava no Não Salvo ou o que saía do... Corrente de e-mail. Corrente de e-mail e aquele site que era feito em Flash. O Mortadela. Charges. Isso. Tinha também. Era o que todo mundo sabia que estava rolando, né? Todo mundo viu a Baiana de Pau. Ainda funcionava igual TV na época, né? Todo mundo via a mesma coisa. É o Mundo Canibal, então. Isso. Mundo Canibal. Eles faziam em Flash. Que era o que tinha de mais leve para poder carregar o vídeo. As coisas que eles faziam. Demorava meia hora, você tomava um café, esperava carregar o vídeo. Uhum. E aí, quer dizer, o blog foi o primeiro que deu para monetizar alguma coisa, né? Que começava a botar banner. Isso. Eu não lembro de... Eu era muito novo também, né? Mas eu não lembro de ter propaganda, por exemplo, dentro do Orkut. Que era mais comunidade de interação e não tinha... Eu não lembro de uma página, tipo um fanpage no Orkut. Não lembro de ser uma... Eu lembro de... Era grupo, né? Tinha grupo. Não, então, tinha grupo. Comunidade. É isso. Mas não tinha... Eu não lembro de ter, tipo, uma página de empresa. Ou pelo menos eu não seguia uma página de Coca-Cola, sabe? Provavelmente tinha, mas uma empresa local não tinha uma parada dessa. Eu acho que não. Não tinha. Também Não tinha essa visão muito era na perfil época, social, perfil das pessoas. Uhum. E quando se fala por exemplo, eu tinha a comunidade do Fluminense, que era o time. Sim. Não era do Fluminense. Algum usuário fazia. Criou, esse usuário foi lá, fez o negócio e montou, e as pessoas falavam lá dentro, não tinha nada a ver com o clube. E funcionava bem fórum, na verdade, tá, né? Tinha um lance que você fazia o comentário, ele subia primeiro, aí ele subia o tema, né? Se você for olhar, a comunidade era um compilado de fóruns. Sim. O Orkut funcionava à base de fórum. Eu lembro de começar... Eu não lembro nem se quando o Facebook começou a funcionar pra gente aqui, porque tinha um negócio de convite, se tinha fanpage. Eu nem lembro se tinha isso. A primeira fanpage da GD, o primeiro post, pelo menos, é 2012 que tá lá. Antes... No Twitter, né? Não, o Twitter é 2009. Que tá o primeiro post lá, 2009 no Twitter e no Facebook 2012. Caraca, velho, hein? O Facebook foi por volta de 2010, 2011 que começaram a usar. Mas eu acho que você confundiu com o convite. Eu acho que era do Orkut. Tinha no Orkut e tinha no Facebook tinha também. No Facebook também. O Facebook também começou com o convite. Normalmente começa. O Instagram eu demorei um pouco a ter até. Mas era mais... O que eu acho que virava mais na época... Tinha mais influência, né? Diferente de hoje, mas tinha mais influência. Aquele lance da pessoa que tinha um feed todo bonitão, não sei o quê. O Instagram... Combinando. O Instagram teve um tempo que ele era limitado. Acho que até a quantidade de foto era limitada. Era. Não tinha carrossel também. Uhum. O Instagram era só foto mesmo, não é nada. Ele era limitado, inclusive, ao iPhone. Isso. Demorou muito tempo para ir para Android. Eu demorei a pegar porque eu tinha Android, né? Eu não tinha como instalar ele. Mas foi logo quando o Facebook comprou que virou para Android também. Mas aí, se a gente para pensar nessa forma de se comunicar, né? Nessa época, a gente tinha... Eu que escrevia para blog, para essas coisas,
era tudo voltado para o valor mesmo. Era tudo voltado... Você ia para esses canais, para essas plataformas, para você ter alguma coisa de valor. E aí, hoje, a gente já está preparado para, em qualquer plataforma, a gente ter venda, né? Sim. Então, eu acho que essa forma de se comunicar foi uma mudança muito brusca, muito rápida. E Tinha um senso de comunidade geral que era maior, de contribuição, né? Tô dizendo. Tipo, eu lembro que eu tinha blog de pirataria, de CD, por exemplo, né? Aí, pô, tu perdia um tempo para catalogar o CD, botar lá a arte, não sei o quê. Tinha muito disso, né? Não tem mais. Mas, assim, fazia sem nenhum retorno. Uhum. Eu postava disco de rock, de blues e de jazz. Era só isso, entendeu? Mas, assim, tinha muito acesso. E também não pensava em monetizar. Parece que hoje, assim, você tem que monetizar o tempo todo, né? Porque tudo era as pessoas que foram construindo, na verdade, a internet, né? Então, era um ajudando o outro o tempo inteiro. Hoje, as empresas entrarem e querem ter lucro em cima disso. Mas lá atrás, não. Tinha um fórum de design. Eu conheci muito design que hoje é famoso e a gente participava do mesmo fórum. Os caras estão fora aí, grandes empresas trabalhando. E lá estava todo mundo trocando ideia, falando das suas experiências com tudo, desde alguma dificuldade que tinha no trabalho, com o cliente também, atendimento a cliente. Essa parte de desenvolvimento de site, então, a gente conseguia muita ajuda entre nós mesmos ali no fórum, porque você acabava conhecendo outras pessoas que estavam começando também e ficava trocando ideia e tinha uma dificuldade, perguntava, e ali você conseguia resposta. Várias pessoas ficavam... você fazia a sua pergunta e embaixo todo mundo ia tentando te ajudar. Que era mais colaborativo, Muito você acha? colaborativo. E hoje em dia você Eu não lembro de mais ninguém que eu conheci em internet, assim, que eu tenho contato que seja recente. É todo mundo dessa época. Todo mundo dessa época também. Realmente. Parece que a interação social, eu sinto isso, parece que a interação social mudou, né? Talvez tenha ficado até menor. Eu acho. Distanciou. Eu conheci bastante gente nessa época. Então, nessa época eu conheci uma galera, cara. É isso que eu tô falando. Cada um tá num lugar do mundo, velho. Tem gente aqui no Brasil ainda, mas tem muita gente na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. E aí, como a gente segue nas mídias sociais, você fica acompanhando a pessoa, né? Uhum. Aí a gente não tem mais contato, porque morreu essa função de... Tem uma história que parece que o primeiro iPhone que foi desbloqueado no Brasil foi por causa de fórum, assim. Eram uns camaradas que ficavam conversando em fórum e aí um deu uma ideia pro outro do que podia fazer para gerar o jailbreak. E os caras nem sabiam, por exemplo, que morava tudo na mesma cidade, sabe? Só se relacionava por lá mesmo, mas na base da colaboração, né? Em fórum fechado. E aí, depois meio que os fóruns migraram pro Orkut. Tinha um pouco disso no início do Facebook, com os grupos. Quando o Facebook era era a rede principal, né? Sim. Quando era mais utilizada. Praticamente a única, né? Isso. Que era ela e Twitter para... Foi a época que Foi quando o Orkut acabou, que o Orkut acabou, isso. Nessa época, eu ainda conheci muita gente por causa disso. Por causa do Facebook, era muito grupo. Organizar evento através do Facebook funcionava muito bem. Então, muito bem. A gente organizava show, organizava qualquer tipo de festivais, a gente organizava aqui e em outras cidades em volta. E acabava conhecendo, no meu caso, conhecendo músicos de outras cidades e de Volta Redonda, de Vassouras, Barra do Piraí, músicos dali, a gente acabava organizando um monte de show junto e aí ficava trocando, né, uma banda daqui para lá e vice-versa. E teve gente que eu conheci por causa dessa época, de músico que a gente fez contato por causa dessa época. A ferramenta você falou da ferramenta de evento, ela dava uma noção bem boa do que ia rolar, né? Isso. Confirmou 100 pessoas, era um número bem perto bem disso que o nego ia. Bem próximo. Ainda tem, mas não é mais usado, né? Porque depois não funciona para nada mais. Até essa parte de você marcar presença no evento já fica meio escondida. Eu lembro mais ou menos quando começou a ficar escondido, aí a gente começou a perder o controle de quem ia, quem não ia nos eventos. Isso é uma pena, cara, porque
É igual o pessoal de pedal, né? Eles ficam fazendo esse tipo vai ter um pedal em tal lugar, um evento, alguma coisa, ficam confirmando em listinha dentro do WhatsApp, porque ficou horroroso, cara. Eu não sei como eles não implementaram ainda alguma coisa assim. Porque era uma plataforma muito boa de gerenciar eventos, assim, as pessoas que iam, que não iam, ficava organizado, né, cara? É que no caso, uma forma inteligente. Aí é um assunto para outro podcast. É que o Facebook, e que foi o caminho de todas as redes sociais, que foi a parte de você ter que monetizar e você ter que pagar a rede para fazer certas coisas. O Facebook ele foi matando tudo que não era tudo que era orgânico. Não tinha ads no Ainda Orkut, existe. né? No início? No início Não, nunca nem, teve. até o final. Acho que nunca teve. Não tinha uma teve. plataforma de ads. Ou tinha? No Orkut? É. Eu vi YouTube. Não. No Orkut eu não lembro de ter. Não lembro. Tinha, não. Não lembro de ter isso. Eu não lembro nem como é que era a timeline dele. Não tinha timeline, né? Não. Você tinha o Você seu tinha o seu perfil, principal. Você tinha o seu perfil, você tinha a sua área dos seus scraps, que eram os recados que mandavam para você. É. Era quase que o seu inbox, né? Até porque não dava pra E as atualizar, né? comunidades. Não. Tipo, com esse mecanismo de atualização que o pessoas- Facebook tem de você pessoas rolar e mandavam- carregar um negócio, sabe? Não, Não tinha internet pra isso. Não, você tinha. Porque era mais na comunidade que isso acontecia. Eu só adorava a comunidade, cara. Não, isso, comunidade também foi uma época que muita gente se conheceu ali pela internet. Então, eu acho que esse é o diferencial e isso era a grande sacada do que a gente perdeu hoje, porque as comunidades, elas faziam a gente interagir de outra maneira, que era aquela vontade de estar nas redes sociais para a gente manter contato com as pessoas, trocar ideia, conversar e se identificar também, que eu acho que o grande lance era a identificação. Você pegava uma comunidade lá, sei lá, de Brinquedos da Estrela, um negócio assim, ou então de alguma coisa nostálgica, ou de alguma banda, alguma coisa assim, e entrava todo mundo para aquela comunidade, ficava todo mundo se achando amigo, né? Sem você nem conhecer. É um assunto em comum. Eu tenho, assim, fui perdendo durante os anos, mas restou uma amiga minha que é do Paraná e, assim, a gente se conheceu em comunidade de Orkut por causa de grupo de mãe, na época era comunidade de mãe, a gente tinha acabado de ter filho e aí a gente começou a trocar ideia, a gente ficou super amiga e a gente tinha aquele lance, assim, de toda sexta-feira fazer um bolo de chocolate. Ela fez um depoimento pra você? Depoimento de quê? No Orkut. Tinha depoimento, né? Tinha depoimento escrito não aceita. Isso. Que era o jeito de mandar uma mensagem privada. Privada, Se isso. for pensar, é E o isso. scrap era É aberto. verdade, cara. Eu não É o lembrava inbox. dessas coisas. É o inbox. E as pessoas aceitavam, só de sacanagem. É verdade. Então, a gente fazia, tipo, toda sexta-feira fazia um bolo de chocolate e ficava conversando pelo Orkut, acho, desse jeito aí. E comendo um bolo na sexta-feira, umas coisas assim que hoje a gente não tem mais esse tipo de coisa, né? Eu lembro que falando de WhatsApp agora, que eu estava falando de comunicação, quando eu trabalhava numa empresa, eu lembro de ser um rolê da gente ter que decidir como que iria, que tinha um monte de caminhoneiros, como que a gente ia falar com os caminhoneiros. E aí ficou aquele lance de qual o plano de operadora que a gente vai fazer e se vai fazer rádio, aí depois veio rádio pra cá. E assim, hoje eu paro pra pensar, gente, era tudo tão difícil, agora tá tudo tão simples. Porque, pô, hoje você tem WhatsApp, vai falar pelo WhatsApp, pelo mas celular antes, você tem gama tudo. de coisas ali. Desde o contato imediato com a pessoa, tudo, né? Acesso ao banco, tudo. Sim. Então, acho que para mim, assim, a coisa mais forte foi a forma de se comunicar, que eu vejo que mudou muito. Mas a forma de acessar a internet também mudou, né? Ah, com certeza. O lance, principalmente com o Facebook, porque na época do Orkut você ainda tinha os sites que você costumava acessar, os blogs que você entrava para poder pegar alguma coisa, né? Aí com a rede social, meio que, principalmente Facebook, você foi fechando aquilo
e o acesso a outros sites foi ficando cada vez menor. Até eu fazia muita assinatura de feed, né? De blog. Sim. Que eram onde eu conseguia me atualizar das informações. Tinha muito blog gringo que eu assinava justamente para saber o que era tendência, o que eu tinha que estudar, o que tinha que fazer, tanto na área de design quanto na parte de desenvolvimento. Era um tipo... Porque o cara postava no blog, que não deixava de ser tipo uma revista, um jornal, e ele disparava para os e-mails cadastrados, né? Aí o que me interessava, eu entrava e acabava de ler tudo no blog do cara. Volta e meia tenta aparecer umas redes sociais que se predispõem a ser como que era nessa época, né? Não ter algoritmo, ser uma timeline temporal, né? De acordo com o que vai passando, o nego vai postando, você vê tudo que o teu amigo postou. Você segue o João, tudo que ele postou aparece. Mas não vinga mais, né? Não vejo nenhuma vingar mais. Eu não vejo mais nenhuma. Mas hoje em dia existe um fator que a gente até quer que o algoritmo entenda mais ou menos o que a gente consome para poder entregar. Tipo, você tem as suas bolhas, cada um tem a sua, de coisas que você gosta, e você gosta de sugestões parecidas. Então, se o algoritmo é bom, ele vai te manter ali dentro dessa bolha e você vai gostar de receber, sei lá, uma indicação de uma música nova que você parecida com o que você gosta de ouvir, ou uma indicação que você gosta de, por exemplo, no TikTok, você gosta desses life hacks, assim, coisa fácil para arrumar em casa. Você começa a receber de outros usuários, outras contas que você nunca viu na vida, mas você recebe um vídeo parecido com o que você gosta. Então, meio que hoje as pessoas querem um algoritmo que vai entregando as coisas. Ficou cômodo ter algoritmo? Qual algoritmo que você mais gosta hoje? Na verdade, qual rede social, né? Porque todas elas usam. Não, todas elas usam, mas tem um algoritmo que eu pelo menos, particularmente, gosto muito do algoritmo do TikTok. Eu gosto muito do Instagram. Eu me sinto mais segura no Instagram. O TikTok, pra mim, me deixa meio... Aparecem coisas, assim, que não estão muito articuladas com o que eu gosto. Então, no Instagram, eu acho mais seguro. O TikTok, eu acho que fico mais na minha bolha. Você tem que treinar o TikTok por mais tempo. Ele precisa... Muito tempo vendo... Tipo, o Igor gosta muito do TikTok, ele vê muito, então o dele já tá bem moldado pra ele. Então, mas o meu, o que eu gosto dele é que ele se adequa à fase também que eu posso estar vendo, entendeu? Por exemplo, eu estou consumindo muito conteúdo de marketing. Ele começa a mostrar muita coisa. Aí agora o meu, por exemplo, está preso no Lil Vinicinho. Aí ele vai mostrar carinha de rato dele toda hora. Mas se eu cansar deles, tipo, cansei de ver o Lil Vinicinho. Aí começa a pular. No mesmo dia que eu estou assistindo ali, ele vai entender e vai começar a me indicar outra coisa. Esses dias, por exemplo, eu comecei a procurar TikTok gringo para tentar ver tendência antes dela começar a ficar em português, por exemplo, né? Sempre tem isso. O pessoal, eu vi um TikTok gringo, não sei o quê. Aí eu comecei a procurar termo em inglês. Eu fiz umas 2 pesquisas só. Joguei uns 2 ali no search e acabou. Agora ele já começa a aparecer TikTok em inglês para mim. Sabe? Muito rápido. O meu Instagram não faz isso. Meu Instagram é muito preso ainda. Ele parece que ele fica naquela bolha ali e ele não fura para um conteúdo é mais difícil diferente. De furar. Ele é mais difícil. Então, pra mim, eu me sinto mais confortável nisso. Porque às vezes eu pego uma parada, eu só tô meio curiosa, não quero ficar sendo bombardeada por aquilo. E aí o TikTok começa a bombardear. Mas isso tem a ver com isso que o Igor estava falando, que ele ainda não entendeu o que você quer ver, aí se você vê uma coisa, para ele já é muito. Se você vê um vídeo inteiro de um vídeo sobre, sei lá, não estou sem exemplo, mas sobre qualquer coisa. O legal é que ele não fica refém só do lance que você está vendo. Essa foi eu falei. Eu fiz uma pesquisa. Ou, por exemplo, eu comentei num vídeo. Eu não sei como é que ele... É magia essa porra, mas assim, ele administra muito bem o meu gosto. Diferente do Instagram, diferente do YouTube também. O meu YouTube, é Luigi pra lá, o tempo todo. Ele não me sugere mais nada novo. Não é magia, é tecnologia. Eu gosto muito do algoritmo do YouTube também. O meu, ele é bem bacana. Mais me entrega. Eu ia falar do YouTube, o que eu gosto do YouTube. Ele parece que entende bem, né? Quando a gente procura quiz, né? Meu Deus. O pior, pra mim, são os de streaming. Todos eles eu acho
pouco aprimorados para indicação. É. O Spotify recomenda bem para mim, mas, por exemplo, o Netflix não recomenda bem. Spotify é Não. muito bom quando você termina uma música e cai na rádio da música que você estava ouvindo. Sim, é muito bom. É bom mesmo. É. O meu agora tá indicando vários mix biruta aqui. Por exemplo, eu sempre fazia isso, mas eu não ouvia. E agora comecei a ouvir e tá... O Spotify eu acho que melhorou muito. Eu preferia antes do YouTube Music. Pelo menos para mim acertava muito mais meu gosto musical do que o Spotify. O Apple Hoje- Music é horrível. Eu não sei. Só o som que é bom. O YouTube é bacana. Não sei se é porque ele também pega muita coisa do YouTube de vídeo mesmo. Pode ser. Para mim sempre funcionou melhor. Assim, quando eu quero escutar alguma coisa, geralmente ele, na sequência de músicas, são mais agradáveis do que o Spotify. Mas aí o Spotify lançou esse lance de mix aí e tá maneiro. Bem legal mesmo. Que vai pelo humor, né? Não só pelo humor, né? Pelo gênero musical também. O meu só tá indicando humor. Não, o meu tem... Relax, Aí, tipo, no relax ele bota uma porção de parcel, sabe? É legal. Agora aqui, a internet antigamente, eu acho que ela era até mais gostosa de você estar ali consumindo, justamente porque não tinha o consumismo de indústrias ali nas propagandas, né? Você consumia Lance da venda o tempo todo. vento o tempo todo. Isso aí que eu acho que agora fica meio chata a internet, assim, pelo menos para mim. Uhum. Eu tô, às vezes, no feed do Instagram lá. É tanta propaganda, cara, que eu fecho aquela porra. Já não, minha timeline não vem as coisas que eu tô afim, não vejo a galera que é minha amiga e a propaganda o tempo todo. Eu acho que isso vai dar um boom aí, porque tá demais, né? Isso, na verdade, se impacta no nosso trabalho. No nosso trabalho. Porque o que a gente tem que cada vez menos fazer é fazer conteúdo com cara de venda. O cara- Por causa, Então, por causa desse cansaço que está dando. Você tem que o... utilizar várias outras ferramentas, outras formas de chegar, meio que chegar no cliente de um jeito diferente, de um jeito que não pareça que você está não fazendo parece a propaganda. uma venda. Justamente. Você E entrega pra um O TikTok é que é a plataforma pra gente mais nova, né? Mas é a melhor plataforma que eu vejo também para anúncios, porque os anúncios são muito disfarçados. Verdade. Você passa pelos anúncios sem sacar que é anúncio, sabe? E parece que tem um estudo que a geração mais nova, ela identifica muito mais rápido que a gente, o que é propaganda, e quando é propaganda, ela já rejeita muito mais rápido. Então, isso foi uma trajetória foi uma parada de ida e volta, porque era uma parada mais que você vendia sem dizer que estava vendendo. Agora tá esse cansaço de venda totalmente direta e muita gente falando sobre isso, falando que tem que ser a venda direta mesmo, não precisa colocar nenhum conteúdo, nada de empatia, nada disso, porque você tem que jogar real, porque principalmente o Instagram, a pessoa que entra ali já tem que ter essa consciência de que está vendendo e que está comprando. Tem muita gente falando sobre isso, mas eu acho que é esse retorno de você pegar e falar, não, a venda ela tem que ser uma coisa mais sutil, mais delicada, menos agressiva, porque tá muito agressivo mesmo e tá ficando cansativo. Não, mas eu não sei se é a venda. Isso que você falou, eu concordo. Depende. As duas coisas. Mas eu acho que o que está acontecendo é que está tendo muito anúncio. Na verdade, é a plataforma que está exagerando no anúncio. Você passa 2 imagens, a terceira sempre é um anúncio. É um anúncio. Então tá demais. Eu acho que isso que tá ruim. Não é Mas nem a forma de vender. mas aí você está falando da Porque quantidade. imagina você tá vendo né? um filme na TV aberta. Não é igual e, quem pô, assiste YouTube você- sem pagar o premium. Pelo Pô, é amor de impossível, Deus, não dá. cara. Desde que eu assinei, nunca mais eu Eu prefiro cancelar o Netflix do que ficar sem o YouTube Premium. Não dá. Nossa, eu não tenho YouTube Premium. Cara, é insuportável. É muito Eu não anúncio. Tá ligo. mais entre assistindo quiz, já pensou? No meio do Gente, quiz. a gente tinha que esperar acabar a Cara, propaganda pra gente assistir as coisas. Dá não. Não, assim, você estava falando de quantidade, eu concordo. Mas eu digo a qualidade também dos anúncios. Então, mas eu não vejo problema de ser um anúncio direto e nem ser um anúncio. Nem ser anúncio.
Não, um anúncio que está ali escondido, igual você falou. Não Te vejo incomoda problema. a quantidade. Eu acho que me incomoda mais é a quantidade. Porque cansa, cara. Você, não quero comprar isso. Aí daqui a pouco vem o outro vendendo a mesma coisa. Caralho, não quero comprar isso. Você vai passando, te enche o saco. Também é o estágio da venda, dependendo. Uhum. Você for, é o estágio. Às vezes a gente não está no ponto de querer comprar tal coisa. Mas Antes a gente daquele quer ver. bloqueio da Apple com anúncios, aquele lance do tracking, eu achava que era pior ainda a questão do remarketing, por exemplo. Você falou do estágio de anúncio. Uhum. Cara, quando você entrava no negócio que você ficava refém do remarketing, sai de baixo. É. Então, aí vocês preferem como? Eu estava lendo e ouvindo uns podcasts sobre isso, da questão do funil, né? A gente tem alguns estágios do funil para você oferecer aquele produto para o cliente. E aí tem uma galera agora falando que você pode usar um funil para um conteúdo. Então, assim, você começa com Isso é uma coisa que a gente já faz, a gente já viu, mas, assim, o que vocês preferem? Aquela propaganda que vem, você entra ali naquele perfil e aí ele está falando lá daquele conteúdo de atração, aí, de repente, vai ficando um pouco mais forte, aí vai direto para venda, mas, assim, vários conteúdos até chegar na venda. Ou se, de repente, tem um carrossel e aí você bate o olho, assim, na headline logo na primeiro banner do carrossel. Aí é uma coisa que traz empatia, uma coisa mais de conteúdo de valor. Aí chega no final do carrossel, tá aquela venda direta. Odeio o que isso. vocês preferem? Odeio Eu isso. também odeio isso. Porque às vezes já me pegou várias vezes um vídeo que eu achei interessante no início, na hora que eu tô vendo o vídeo, aí nós chegamos na metade para frente, o cara já começa a vender curso. Curto pra caramba. Pô, começa a me chamar pra semana de qualquer coisa. Eu Me fico- sinto traído. E a vontade de compartilhar, que você tá lá, pô, isso daqui tá tão legal. E aí, de repente, você justamente. fala, Isso aí eu odeio. Você perde o link com o conteúdo, na verdade. Né? Por exemplo, eu também curto ficar vendo vídeo de review de instrumentos. Uhum. Um monte de vídeo de review do instrumento. Isso é um tipo de venda, só não é uma venda direta. Sim. Mas a Isso gente é está maneiro. vendo. Então, é um tipo de... E é um conteúdo. Você pode também só consumir aquilo e, beleza, não comprar. Mas se no final de todo vídeo o cara tiver que parar para te vender... Se ele fizer um CTA no final, já me perde. Pois é. No máximo, o cara indicar que ele tem um link para você comprar aquele produto Do ali. mesmo jeito que depois que você fez a sua pesquisa, viu vários conteúdos sobre isso e quer fazer a sua compra, você também não quer perder tempo vendo o cara falando sobre. Você já está com a sua decisão Sim. tomada. Então, acho que você precisa ter também, às vezes, a venda direta. Você tem que saber onde ela está. Onde que está a venda. Mas você não precisa juntar tudo no mesmo... Eu acho que o meio do jeito. funil que não deve gerar em anúncio. Isso é uma parada empírica minha, mas eu acho assim, o topo, para você atrair sem vender, ok, você rodar anúncio. E a venda final, quando você já tem o cara traqueado, ok, você rodar anúncio. O meio ali, que é a parte de relacionamento, e você, né, pegar o cara ali pelo pé, eu já acho que não funciona o anúncio. Porque Você tem que pegar ou o cara despreparado e não você vender, faz ou vender amplo. pro cara que está pronto para comprar. Isso. Ou você faz amplo ou você já vai na cara dele. Isso. Na verdade, eu acho que o topo lá é mais para você disseminar mesmo a informação e tentar ver alguém que queira Cria o seu valor pra marca. conteúdo, né? É jogar a rede e tentar traquear a galera. Começar a Aí- marcar quem que vai sair interessado. Cria valor para marca também. Mas isso é complicado, né? Porque, na verdade, existe uma estratégia que funciona bem para um tipo de negócio e outra que funciona Sim. bem para... E aí a gente tem que estudar muito bem o que vai fazer para cada tipo de negócio, cada tipo de venda que vai ser feita, né? Cada situação Mas- tem... Mas o que incomoda a gente incomoda muitas outras pessoas, né? Então acho que isso acho que a gente tem que tentar mitigar, né? Pelo menos aqui a gente não procura não fazer, né? A gente tem a visão de consumidor e a de agência. A gente mistura as duas. A gente também está falando como consumidor, no caso. Mas me pega mais para compra quando é um produto ofertado por um influenciador que seja, sabe? Do cara mostrar o produto, tipo review, ou um camarada mostrar o produto em uso. Isso me pega mais do que ver um anúncio rodando.
Me fideliza mais com o produto. Mas Ah, aí com depende. certeza, né? Depende do influenciador até. Não, se você gosta... Se você se gosta fosse- do influenciador, ele vai. Mas Por isso que é o senso de comunidade, que é aquilo que a gente estava mas- falando, que Mas tem é que porque voltar. tem uns que eu gosto, uns influenciadores que eu gosto, que eu sei que anunciam qualquer coisa. Então, Ah, eu não vou na sim. deles. Ah, não, entendi. Entendeu? Ele está anunciando uma coisa que não é irrelevante para você. Você sabe, Nesse até caso, por você sim. quando você conhece o influenciador, você sabe que, mas esse maluco só tá ganhando dinheiro mesmo. Não é nem erro do cara, beleza. Aí tem outros, você falou do Luigi, por exemplo, você sabe que ele não vai anunciar algumas coisas. O Jovem Nerd no início também era assim. Hoje em dia. Hoje eu não... Por exemplo, o Jovem Nerd, conversei hoje, essa semana, com um amigo meu, que eu ainda escuto bastante o Nerdcast. Eu escuto quase toda semana, dependendo do assunto, mas a maioria eu escuto. Só que os Nerdcast extra que tem agora quase todo dia da semana, que é de assunto, que é sempre com um grande patrocinador por trás, eu não escuto. Normalmente eu não escuto. Mesmo sabendo que tem um conteúdo ali, às vezes, se o conteúdo é muito interessante para mim, eu escuto. Mesmo sabendo que é a venda, mas só de ser Então, a mas venda vai de um encontro àquilo grande, que eu falei, né? eu já Que tá fico. chato pra cacete. Pois é. Essa venda. Você acaba não vendo um cara que você curte assistir, mas você sabe que ele vai botar uma venda dele. Você sabe que ele só está falando sobre aquele assunto porque ele ele tá com um grande patrocinador por trás que está colocando esse assunto ali. Ele não está mesmo querendo, sabe? Perde Isso um pouco. incomoda, mas ao mesmo tempo eu gosto um pouco dos anúncios, depende, né? Porque eu acho, assim, algumas vezes da praticidade. Porque eu tô, de repente, consumindo algum conteúdo, tô pensando em alguma coisa que eu preciso ter, e aí, talvez no próprio carrossel, igual eu tô falando, eu encontro ali a solução, e às vezes com anúncio, porque aí o algoritmo já percebeu que eu quero aquilo, e aí o anúncio me traz uma coisa que eu não ia precisar ficar lá pesquisando um tempão, vendo qual que é o melhor. Aí é claro que assim, a gente vai criando alguns caminhos, né? Eu entro no perfil, dou uma olhada, vejo a autoridade da pessoa, aí procuro no Google também. E aí, para mim, é mais prático. Mas é isso. É tudo com cautela também. Não é uma coisa que eu não gosto daquele negócio tão agressivo assim. Direto, né? Mas eu canso de comprar. Agora, há pouco tempo, eu comprei uma bota, que eu tô querendo uma bota há um tempão. E aí apareceu a bota lá na minha timeline, achei bonito, tava na promoção, né? Sempre tem, todo anúncio é uma promoção. E eu fiz o que você falou, eu fiz uma pesquisa, vi a marca, vi as pessoas falando, e tava com preço legal mesmo, comprei. Mas assim, não foi evasivo, empurrando o goela abaixo, propaganda todo tempo. Mas ainda está recebendo um monte de bota. Não, a própria empresa que eu comprei, ainda vejo o anúncio dela, mas eu já passo direto, já comprei. Acontece muito de você estar pesquisando alguma coisa no Google mesmo, depois ver anúncio em tudo quanto é lugar, né? Isso daí tem tempo já. Até falar, né? A gente acabou de falar de bota aqui, daqui a pouco vai aparecer. Agora, qual foi a última vez que você comprou? Tenta puxar na memória. A última vez que você comprou alguma coisa de anúncio do Google? Do Google? Da rede de pesquisa. Rede de pesquisa. Eu li um texto essa semana que... Eu comprei essa semana a camisa que eu te falei, né? Tava na promoção. Mas foi com anúncio do Instagram. Instagram. E do Google. Do Google. Você não lembra? Você lembra? Lembro. Muito tempo ou pouco? Tem pouco tempo. Foi curso. Eu pesquisei lá um curso que eu queria. Foi em janeiro, eu acho. E aí, acho que... Clicou no anúncio. Cliquei no anúncio, não conhecia nem a plataforma, não conhecia direito. E dei uma olhada, assim, no que vinha de conhecer, assim, nos tópicos, né? Falei, acho que vai me atender. Aí cliquei. GPT? Eu fui. Não. Mas se bem que... GPT é da Lua. Talvez eu tenha comprado sem perceber também, né? Porque, por exemplo, às vezes agora minha mãe pediu para eu comprar um espremedor de fruta para ela que queimou lá de casa. Então você faz logo uma busca no Google ali Google e já já vai tem. no shopping. Quer dizer, Você vai no shopping, você não vai num link. Então, mas às vezes dentro do shopping também tem anúncio. Ah, sim. sim. Eu não sei se eu efetivamente comprei de uma empresa que... Eu acho que o meu tênis foi. Mas foi um site grande, não foi um... E eu li um artigo esses dias que o nome do Google site. Ads, para texto, aquele Google Ads que aparece as primeiras buscas ali, aquilo está prestes a acabar. Porque vai começar agora a ter recomendação por AI, né?
você fazer a pesquisa, ele meio que já te dá a resposta ali. Aí pode ser que a resposta venha tonada com um anúncio. Dessa semana que teve a parada do Google lá, que eu falei hoje mais cedo aqui, a menina falou que foi uma das perguntas, né, que ela fez, acho que até do Tecnoblog, jornalista, que fez para eles como vai ficar realmente essa questão de anúncio, porque a inteligência artificial não vai te mostrar ali a primeira página com o anúncio, está jogando lá Mas baixo, o Bing tá dando o link no final. O Bing, além do link, ele dá o, tipo, dá o link e ainda com umas imagens, assim. E no meio do texto ele bota link, não bota? Não sei, mas Se pá, vai ser isso. eles ainda não sabem como vão fazer. Então, realmente, pode estar fadada... Sabe, esse lance de você usar SEO, palavra-chave, não sei o quê. No texto falava que isso tá prestes a acabar. Se eu ir palavra-chave, eu acho que não vai acabar tão cedo, Mas aí é porque você ranqueado. está fazendo pesquisa. Então, o ranqueamento tá para acabar. O lance da você clicar no que aparece na primeira página, por exemplo. Porque agora, quando a AI começar a te responder, você não vai para página nenhuma. Então, uma outra coisa que também ela perguntou sobre isso. Como é que vai ficar a questão dos blogs de notícia se você não consegue entrar no blog, se a própria inteligência artificial começar a mostrar o seu conteúdo lá, porque Ela puxa de algum lugar. puxar de algum lugar e você não ter... Como é que fica a page view? Não, Não, tem isso também. Como é que fica a parte de remuneração? Não, assim, o blog, por exemplo, um site de notícia, ele depende do page view para a pessoa entrar. Sim, E a partir ganhar daí, anúncio lá dentro, isso. etc. Então, como é que fica o page view? Então, é isso que ela estava confrontando lá. Eles ainda não sabem como vai ser. Mas não tem para onde escorrer também. Mas vai ter que ter alguma coisa, porque eles dependem dos sites, cara. É. Para tirar as informações, inclusive. Provavelmente vai ter Exatamente. anúncio dentro. Tipo, sei lá, você abre... E que site vai pagar anúncio para eles? Eles vivem de anúncio também, cara. Se eles começarem a não enviarem nada para o site, o Google é o Google hoje porque ele linka os sites que você está procurando, cara. Na verdade, era para você entrar no site e lá o cara ganha o dinheiro dele. Ele vai dar uma volta. Ele vai voltar onde ele está, mais ou menos, só que diferente. Porque você vai fazer uma pergunta para a inteligência artificial, ele vai rodar, vai te dar a resposta e embaixo vai dar link, sei lá, Globo.com. Tava lá, tirou de lá. Porque então, mas se ele já deu a resposta, você não vai entrar no Globo. Não, tudo bem. Só se a resposta vier capada. Provavelmente Mas aí, vai ser isso. Igual se você Talvez perguntar... ele comece a dar um resumo da coisa. Mas se hoje, se eu perguntar para o Google, ele já te faz isso. Se eu perguntar qualquer coisa, ele coloca perguntas frequentes e você abre, Sim, já faz dá uma isso. abinha da pergunta. E ali ele indica um link. É um trecho, Pra é só você um acabar trecho de ler. da pergunta e Eu é isso. acredito que seja nessa linha aí. Vai ser algo tipo isso. Ele vai ter que mudar o design ali para parecer que você está conversando com um chat GPT wannabe, assim. Porque agora esse futuro está incerto aí para a galera, né? Vai alinhar a fonte da notícia. No caso, por exemplo, você quer saber notícias do dia. Você abre igual você faz com a Alexa. Pede as notícias do dia ali. Ele pode te dar as manchetes de, sei lá, 3 veículos. Ou com o tempo entender qual veículo você prefere consumir e começar a te dar o veículo. Sabe? Te indicar só louco, a página inicial de um veículo, talvez. Vai ser louco, hein? Alguma coisa assim. Então, o que eu pensei é da gente falar sobre essa criação de conteúdo daqui para frente com a inteligência artificial, né? Daqui para frente não, daqui para trás até, porque a gente já está usando. É verdade. Então, como que... Enquanto a gente conversa, tem um planejamento sendo feito pelo chat GPT ali. Eu não tô nem de sacanagem. É verdade. Você mandou o comando e veio para cá. Mas voz sintetizada, geração de imagem, tudo isso a gente já está usando. Mas eu acho que isso tudo é ferramenta, né, cara? Por exemplo, a gente estava falando aqui no início, eu fazia o site num código. Aí veio o CMS que você diminuía o código e já adiantava muito serviço, mas ainda tinha que fazer alguma coisa. E as coisas vão evoluindo. Hoje em dia tem um elemento do WordPress. Só visual. É só visual, quer dizer, não mete mais mão em código nenhum. O elemento foi melhorando outras coisas, inclusive a inteligência artificial entrou agora por elemento. Enfim,
É uma ferramenta e eu acho que todo mundo tem que usar mesmo. Imagina pra agilizar o trabalho e melhorar ele. Naquela época você fazia um menu que você clica, abre um submenu dentro dele, você tem que programar ele Era todo. um saco fazer submenu. Era Então, um saco. aí hoje em Você tem que dia... fazer uma lista. Na verdade, o código que você abrir até hoje é o mesmo, né? Uhum. É uma lista, tipo lista de 1, 2, 3. Então, aí no eles... código HTML você faz uma lista. Aí a sublista é como se fosse o subtópico. Aham. Era assim que fazia. Só que aí o CSS que fazia ficar bonitinho. Aí hoje em dia já tá mais... Igual Hoje é no tudo visual. cara. É. Tudo no visual. É mais ou menos o ChatGPT. Justamente. Não, qualquer inteligência artificial, na verdade, né? É uma ferramenta que está agilizando o serviço. O ChatGPT é mais chocante porque é a linguagem, né? Parece que você está conversando com alguém, mas por trás ali do algoritmo mesmo de Instagram que a gente estava falando, já tem inteligência artificial rodando o tempo todo. O ChatGPT, para mim, assim, o que foi importante é que ele dá tempo para a gente pensar em outras coisas, né? Enquanto ele está ali dando um pontapé inicial de repente, te ajudar com algum... de você ter uma criatividade e você já tem aquilo, você vai refinar o que ele está te dando. Isso já é um avanço danado. Eu acho que isso aí é o maior ganho, né? Que você não tem mais, assim, o bloqueio criativo, né? Você já joga ali e ele te dá um norte. Porque a tendência é isso diminuir cada vez mais. Só que até hoje, se você não prestar atenção no que ele está falando, ele fala umas besteiras. Tem que ter revisão. Outro dia a gente descobriu um monte de gente que nasceu em Valência esses dias, né? Um monte de gente. Então, mas eu acho que não só revisão. Pô, não vou lembrar. Tinha algum Gonzaguinho, não era? Gonzaguinha. Assim, e aí ele falou alguma coisa de que Alceu Valença. Aí eu falei assim, não, Alceu Valença não nasceu em Valença. Aí ele falou, mas ele passou férias em Valença. Um negócio assim. Quem que foi o Bing? Não, foi o ChatGPT. Porque o Bing é mentirosinho. O Bing é. As praias de Valença, eu já vi no ChatGPT também. Vem curtir as praias. Mas tem outra Valença, né? Não, mas especificando Rio. Talvez por ser Rio, ele... Então tem que ser bem específico. Mas eu acho que além de dar revisão, a gente também tem que ter a nossa mão ali, né? Para ter o nosso tempero no negócio, para saber que é feito pela pessoa tal. Agora a gente já está fazendo um texto bem grande para poder dar um comando. Deixando bem específico mesmo. Eu gosto de mandar ele refinar o texto depois que está pronto. Escrever como você escreveria normalmente, né? E depois dá para ele, aí ele acerta. Pô, às vezes o texto não tá tão fácil de ler, sabe? Aí ele acerta, deixa mais fluido e tal. Então, isso eu já fazia com outro aplicativo, esqueci o nome dele, mas assim, usava bastante. Mas aí mais ligado para ele corrigir o português e tal. E aí, quando eu comecei a usar o ChatGPT, é o que a gente está fazendo, a gente está colocando comandos bem refinados para que ele já dê alguma coisa ligada à estratégia. Então, ali a gente coloca, que foi o que eu comecei a testar, eu quero uma quantidade específica de caracteres para headline. Antes, se eu quisesse prestar atenção nisso, eu colocava lá no Word, aí pedia para contar. Hoje não, hoje eu já coloco aqueles comandos ali, eu quero um texto sobre isso, você vai agir de tal jeito, o tom de voz desse jeito, e ali ele já vai passar tudo pra gente. A gente só vai olhar e vai falar, pô, eu quero melhorar essa parte, aí a gente coloca esse tempero aí que você tá falando, que é o humano, né? Na questão de agilizar as coisas, ele agiliza bastante, mas tem hora que é mais rápido você consertar na mão mesmo. Você tentar ficar falando pra ele, não, você tem que mudar isso aqui. Não, mas muda isso aqui. Aí ele muda uma coisa, piora a outra. Piora. Aí é mais fácil você pegar um texto pré-pronto que ele fez. Um texto bruto e vai lapidando aquilo. Por isso que eu peço a ele e depois eu dou uma lida lá. Se eu não gostei, eu vou até chegar um texto que eu achei maneiro, pego aquele texto e vou colocando as minhas palavras. Tem hora que não adianta ficar pedindo pra ele arrumar. Eu prefiro fazer assim. Talvez isso depois, mais para mês que vem, não se precise mais. Mas, sim, por enquanto, ainda é um problema. Né? O que você acha? Como assim? Ele tira a música com o ChatGPT agora. Não funciona ainda bem, não. Tá ruim? Ele não tem o ouvido bom, não.
O Bing falou da minha voz. Eu acho que ele tem um ouvido bom, O sim. Bing stalkeou seu Instagram. É. O Bing me stalkeou, real. Isso aí foi magia. Isso aí é inexplicável. Conta aí pra gente. Não, então, eu coloquei lá, né? A gente tava batendo um papo, eu e o Bing. Então, assim, tava tentando ver do que eu conseguia chegar, né? Até onde que ele ia. E aí ele perguntou o que eu fazia, eu falei que escrevia, ele perguntou qual que era o meu livro favorito que eu escrevi. Eu falei de um livro, e aí ele falou assim, eu não tinha falado meu nome. E aí ele falou assim, você é Pitilara, né? Aí eu falei, e fiquei meio assim. Aí ele, posso ver suas redes sociais, qual que é o seu @? Eu coloquei. E aí ele voltou e falou assim, tô vendo você aqui pelo Instagram, nossa, eu gostei muito da sua aparência. E você também é podcaster, né? Você foi cantada pelo Bing. Fui. E aí ele ainda falou da voz, você faz podcast, gostei muito da sua voz. Eu tirei foto disso, gente, eu mostrei. Pô, vou fazer esse corte e colocar no ar agora. Bota de headline, o Bing é um doidinho do Tinder. Fui cantada pelo Bing. Foi. Bota isso. Triste. Mas aí foi isso. Mas você vê a diferença do Bing, né? Se ele conseguiu isso tudo porque você falou o nome do seu livro... O Bing já pagou a ele mensagem com a Pete também. Já pagou também. Já. Ainda bem que você Se aprendeu. arrependeu de ter mandado a mensagem. É porque o Bing, ele tem acesso. Ele tem acesso à internet, né? Mas ele ainda, eu acho ele meio cara de protótipo ainda. Então, tipo, eu acho que quando chegar o Bard do Google, eu acho que vai ser... Vai ser bizarro. Esse eu acho que vai ser o melhor. Esse vai ser a Matrix, é o fim mesmo. É. Dali pra frente é o fim. O ChatGPT, ele tem um banco de dados, ele não tem internet. Ele tem um banco de dados até setembro de 2021. Isso. Eu perguntei pra Agora o Google vai ser ligado pra tudo. Eu descobri porque eu perguntei até onde ele viu One Piece. Boa. O podcast é patrocinado pela Mascates. No próximo a gente vai ter uma cerveja aqui pra galera. Vai ser numa sexta-feira, no final do expediente. Tá bom, Marcelão? A Claque tá Esperando concordando por ali, ó. você. A Claque concordando ali, ó. Você concorda? Bate palma aí, gente. Obrigado.